Olha, ditadura é uma daquelas palavras que a gente ouve o tempo todo, né? É uma palavra forte, cheia de peso. Mas o que ela significa de verdade? Nessa análise, a gente vai mergulhar nesse termo usando várias fontes para entender as muitas facetas dele. Então, vamos direto ao ponto. A gente vê essa palavra sendo usada em todo tipo de debate, nas manchetes, mas qual é a essência dela, sabe? Tirando a parte da briga política. É isso que a gente vai tentar entender agora. Beleza, então vamos lá. Para entender de verdade o que essa palavra carrega, a gente precisa primeiro firmar o pé, sabe? Definir direitinho o que é que caracteriza esse tipo de regime. Então, a base de tudo é o seguinte: o poder fica concentrado e quem manda não precisa seguir as leis nem a vontade do povo. É um regime que, na sua essência, ignora as regras do jogo democrático. E como é que esses regimes costumam aparecer? Bom, o que as fontes mostram é que, hoje em dia, o caminho mais comum para uma ditadura se instalar é através de um golpe de Estado. É uma quebra total com a ordem que existia antes. Agora, aqui é que a coisa fica interessante. Ditadura não é uma coisa só, um carimbo único. Na verdade, é um termo que cobre um monte de sistemas de governo bem diferentes uns dos outros. Vamos dar uma olhada em alguns. Para começar, a ditadura militar. Essa talvez seja a primeira imagem que aparece na cabeça de muita gente, né? É quando os militares usam sua força e organização para tomar o poder e governar, colocando as instituições civis de lado. Do outro lado da moeda, a gente tem uma ideia bem diferente, a tal da ditadura benevolente. A história aqui é que, mesmo sem ser eleito, um líder autoritário governaria pensando no bem do povo, focando em segurança e crescimento econômico em troca das liberdades. É um conceito, olha, super polêmico. Aí tem uma que parece até um nó na cabeça: a ditadura constitucional. Parece que uma palavra anula a outra, não é? Mas a ideia é que, em momentos de crise muito grave, a própria Constituição daria poderes gigantescos e temporários para um líder. A linha entre salvar o país e abusar do poder fica perigosamente fina. E para fechar essa lista rápida, temos a ditadura familiar, ou hereditária. Nesses casos, o poder não vem de voto nem de mérito. É tratado como herança de família mesmo, passando de pai para filho ou ficando dentro de um mesmo clã. O país acaba virando quase que uma propriedade particular. E só para mostrar como esse termo pode ser aplicado em lados completamente opostos, vamos comparar duas ideias. De um lado, tem a teoria marxista da ditadura do proletariado, que seria uma fase de transição onde a classe trabalhadora teria o poder. Do outro, a ditadura de direita, um regime autoritário focado em nacionalismo, valores conservadores e muitas vezes ligado às elites econômicas. Veja como a mesma palavra serve para descrever coisas tão diferentes. Ok, a gente já viu as definições, os tipos, mas e na prática? Como isso aconteceu de verdade? A história está cheia de exemplos que mostram como essas ideias saíram do papel. Olha só essa linha do tempo. Fica claro que essa ideia não é de hoje, né? Vai lá da Roma Antiga, com a ditadura de Fábio Máximo em 217 a.C. e chega até o século XX, com exemplos bem mais próximos da gente, em Portugal e no Brasil. Falando de Brasil, um exemplo muito importante foi Estado Novo, a ditadura que Getúlio Vargas instalou em 1937, também chamada de Terceira República Brasileira. Agora, cruzando o oceano, lá em Portugal teve a ditadura nacional. Foi o regime que nasceu do golpe de Estado de 1926 e que começou como uma ditadura militar. E de volta ao Brasil, a gente chega no exemplo mais recente e mais longo da nossa história, a ditadura militar, que foi de 1964 até 1985. Um período que, nossa, ainda gera muita discussão e tem consequências até hoje. E no meio de toda essa discussão, as fontes trazem uma frase do Rui Barbosa que faz a gente parar para pensar. A democracia é melhor que a melhor ditadura. É uma afirmação que coloca os dois sistemas lado a lado de forma bem direta. Mas sabe, além dos nomes, dos regimes, da política, é preciso lembrar que tudo isso afeta pessoas de verdade. Histórias como a de Eunice Paiva, que procurou incansavelmente pelo marido desaparecido, se tornaram um símbolo da luta contra a ditadura militar no Brasil. Elas dão um rosto para a dor e para a resistência de muita gente. Então, peraí. A gente viu de tudo. Roma Antiga, Brasil do século XX, tipos diferentes. Mas o que liga tudo isso? Qual é o ponto em comum? O fio que amarra tudo isso é o seguinte: o poder concentrado na mão de poucos, a falta de controle pela população, um governo que age como se estivesse acima da lei e quase sempre a perseguição a qualquer um que pense diferente. E a gente termina voltando à nossa pergunta inicial. Se as ditaduras podem ser militares, familiares, de direita, de esquerda,
O que, no fim das contas, une todas elas? Pelo que tudo indica, a resposta não está na bandeira que elas levantam, mas sim na liberdade que elas tiram. É a forma como o poder é exercido, essa falta de controle popular, que parece ser sua verdadeira essência. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva e continue explorando com o que é, com IA.